Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha mais um episódio do nosso querido podcast aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Santa Maria. Para quem não me conhece, me chamo Antônio. Talvez você lembre de mim de um episódio passado, no qual eu estava com a irmã Thalita. Nós falamos um pouco sobre arte e literatura na perspectiva cristã. Inclusive, esteja convidado, caso não conheça, a conhecer não só esse, mas outros episódios que nós temos aqui no nosso canal, ok? Só que hoje nós temos um assunto diferente, mas igualmente especial, no qual nós vamos tratar sobre a perspectiva cristã sobre estrangeiros. E para isso, eu tenho convidados aqui igualmente especiais, convidados internacionais, que fazem parte aqui, congregam e participam dos eventos da nossa igreja. Nós estamos aqui, primeiramente, com o irmão Gonzalo, recém-chegado, mas já no coração de todos nós. Amém. E, de igual modo, nós temos o querido irmão Joaquim, que também é conhecido como Gaspar, o Joaquim Gaspar. Então, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Amém, obrigado. Amém, obrigado. Certo. Vamos começar, então, com o irmão Gaspar rapidinho. Gostaria que tu dissesse um pouquinho, então, se apresentasse ao nosso público, dissesse de onde você vem, o que você faz, o que te trouxe aqui no Brasil. Conta um pouquinho para nós da sua história. Pois é. Boa tarde a todos, boa noite ou bom dia para você que vai nos ouvir posteriormente. Meu nome é Joaquim Gaspar, sou de nacionalidade angolana, resido já aqui no Brasil há aproximadamente 6 anos e 6 meses, não é? No dia 17 de dezembro deste mês farei 6 anos e 6 meses aqui no Brasil. Não é? Então eu venho provenientemente de Angola. Para quem não sabe, Angola é um país que fica localizado no continente africano, não é? Naquela parte do hemisfério sul, na África Austral, como é conhecida. Não é? Então eu sou de lá. Eu cheguei aqui no Brasil desde 2018 por questões de formação, não é? Na altura, antes de eu vir para aqui, para Santa Maria, eu fui diretamente para o estado da Bahia. Foi lá onde eu fiz a minha graduação, depois me mudei para aqui para dar continuidade aos meus estudos. Uhum. E o que você estuda, Gaspar? Bom, eu aqui em Santa Maria faço economia. Economia? Graduação? Não, Pós-graduação, mestrado? Isso, mestrado. Que benção, que benção. Então agora para o irmão Gonzalo, diga um pouquinho então de você, o que te trouxe aqui. Na verdade, Gonçalo, conhece. Gonçalo. Então, meus irmãos, é um privilégio realmente estar aqui com vocês. Quero cumprimentar todo mundo que está nos assistindo com bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, meu nome é Gonçalo, eu venho do Chile. Chile aqui do lado, né? Não é tão longe que nem nosso irmão, né? O que me trouxe aqui, hoje com plena certeza e sem sombra de dúvida, eu digo que é a mão de Deus na minha vida. Eu estava no Chile a minha vida inteira, né? E pela obra magnífica de Deus, né? Eu conheci a minha antiga patroa. Ela foi fazer um estágio num restaurante onde eu trabalhava. A gente criou uma afinidade, uma amizade que perdurou com o tempo. Eu me lembro como se fosse ontem. Era um dia 10 de dezembro de 2011, quando ela me convidou para vir para o Brasil, para passar umas férias, trabalhar um pouquinho, conhecer aqui. E eu vi. Eu gostei, tanto assim que eu voltei em 2014. Fiquei mais 4 meses aqui com eles, conhecendo mais a cidade, trabalhando um pouco, aprendendo. Eu sou formado como chefe de cozinha, né? Então, quando eu vim para o Brasil, conheci a culinária do Rio Grande do Sul, que realmente me chamou a atenção. Daí, eu voltei para o Chile novamente, né? 2015. Eu acabei meus estudos na faculdade, me formei. Depois dessa formação, eu fui para o México, trabalhei um tempo no México, que foi 5 meses mais ou menos. Depois daquilo, eu voltei para o Chile novamente, trabalhei mais um ano. E daí eu pensei, o que eu faço da minha vida? Daí eu pensei, vou visitar os amigos para o Brasil, né? Vou lá para Santa Maria de novo. Tanto assim que a mão divina, digo, mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor por isso. Naquele período, quando eu vim para o Brasil, eu estava vindo de férias por 20 dias. Aqueles 20 dias, daqui a alguns meses, vão se tornar 6 anos, que eu não voltei mais para o meu país, porque a mão do Senhor me sustentou e me direcionou para hoje estar junto com vocês aqui. Então, mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém. Muito bênção, gente. Muito obrigado por se disponibilizarem a estar aqui. Então, só um recadinho pro pessoal. Sintam-se à vontade para
a comentar aquilo que mais chamar a atenção durante a conversa. Na medida do possível, a gente vai respondendo. Certo? Antes de a gente começar a discussão em si, digam brevemente assim, uma coisa que vocês sentem falta do país de vocês, que vocês não conseguem encontrar aqui, por exemplo. Que eu tenho falta do Chile aqui em Santa Maria. Olha, eu creio que o principal talvez seria a família, né? Essa afinidade, né? Ter eles por perto. Mas fora isso, eu creio que eu me adaptei muito rápido. Sabe, não sinto falta no sentido da alimentação, da comida, culinária. Não, eu gosto muito daqui. Tanto assim que foi uma opção para mim querer continuar a minha vida aqui. Então, claro, fora, por exemplo, o meu país, como se as praias e tudo mais. Não, eu tô bem contente aqui. Bem contente mesmo. Gaspar. Bom, para mim é a mesmíssima coisa, né? Saudade da família. Para todo qualquer estrangeiro, Com certeza. a grande dificuldade dele sempre que se depara com ele é a saudade, não é? Então é a coisa que mais lhe consome. Por mais que ele esteja assim disposto a querer abraçar outros desafios, conhecer novas culturas, conhecer novos povos, então, mas a saudade em si ainda é algo que o consome. E acima disso tudo aqui, nós aprendemos a soberania de Deus. Verdade. Dentro disso. E também acabamos percebendo que se nós entendemos que Deus é nosso Pai, que nos deu uma família pelo qual nós nascemos, então também nos deu uma família pelo qual nós fizemos parte, não é, com todos os irmãos, todos os santos. Então, e fazendo disso aqui, vai fazendo com que nós não nos sintamos só. Tão sozinho, Não é? né? E aquilo Verdade. vai comatar as nossas debilidades, as nossas saudades, estarão assim meio amenizadas. Amenizado, eu acho que é a palavra certa, né? Uhum. Eu me lembro, né, quando eu cheguei aqui no Brasil, no começo, foi, logicamente, né, uma experiência muito agradável no sentido que tu conhece pessoas novas, lugares novos. E eu acho que esse é o primeiro ano que foi magnífico nesse sentido. Porque não é que tu esquece por completo, por exemplo, o teu país, a tua família. Só que o fato de estar num lugar novo vai fazer com que tua mente talvez se ocupe em querer conhecer, em querer, de alguma maneira, descobrir esse lugar novo. Mas, com o tempo, assim como o irmão falou, né? Há um sentimento que a gente não consegue ocultar. E a saudade, realmente, da família. Nostalgia. Uma nostalgia, exatamente. Não, tu não tem como acabar ocultando isso, né? Porque há momentos, imagino que com o irmão também é a mesma coisa, que tu está só, que tu precisa, por exemplo, de algum irmão, da tua mãe, do teu pai, enfim, de um primo, de alguém que possa falar a tua mesma língua, de alguém que possa falar daquilo que tu é, de quem tu é realmente. Mas, com o tempo, tu aprende, né? Tu, quando vai conhecendo e tendo essa intimidade com o Senhor, Ele vai suprindo todas as necessidades. E a principal, que talvez pode ser a família nesse sentido, Ele vai suprindo, vai mostrando novos irmãos, a família da fé, que é o corpo de Cristo, né? Para mim, há um negócio aqui que eu quero aqui apunhalar, reforçando a respeito disso. Como eu dizia já assim a princípio que estou aqui há 6 anos, né? Boa parte do tempo que eu estive na Bahia, eu estudei numa universidade que é da lusofonia, da integração, não é, afro-brasileira, que é a Unilab, que é muito assim conhecida, não é? Ela surge por aí em volta de 2010. Lá reúne os estudantes angolanos, moçambicanos, brasileiros, bissau-guineenses, São Tomé e Príncipe. E eu lá, eu convivia mais, era assim, com pessoas assim africanos, não é? Assim, pessoas de outras nacionalidades. E a respeito assim, com brasileiros era só muito mais assim na igreja. Já que é muito diferente, não é? Além da igreja eu convivo com brasileiros, vivo onde eu moro com brasileiro. Então isso aqui para mim tem sido uma experiência muito boa. Isso tem ajudado bastante para a minimizar muito essa questão aqui de sentir-se falta, ou seja, para não sentir sempre falta do local onde eu venho. Isso é uma questão muito particular de Santa Maria. Né? Em Santa Maria, nós não temos a maioria de estrangeiros, obviamente, né? Nós temos a maioria de brasileiros. Mas nós passamos por uma situação um tanto quanto ímpar, porque para quem não sabe, Santa Maria é uma cidade que tem o segundo, por exemplo, tem o segundo maior contingente militar. Então tem muita gente do Rio de Janeiro, de fora, do Nordeste. Isso. Né? Tem muita gente por conta da Universidade Federal de Santa Maria.
Então, muitos membros daqui são de outras regiões do país, né, que acabam sendo tão afastados quanto Quem vem de outro outra país, né? nação, né? E tem um relato assim comum de questão de saudade de família. Mas ainda na perspectiva assim de contextualização, só uma pergunta rápida. Vocês se converteram ao cristianismo antes de chegar ao Brasil ou após? Eu digo assim, a minha conversão, que eu vi uma transformação genuína na minha vida, eu estava no Chile. Eu trabalhava numa agropecuária. Eu me lembro como se fosse hoje. Foi uma sexta-feira à tarde. Eu atendia público, logicamente. E naquele dia, nessa sexta-feira, eu abri uma gaveta onde tinha a minha Bíblia. Eu costumava ler de vez em quando. Só que aquele dia eu li a passagem onde o Senhor Jesus acalmou a tempestade. Se a gente decorrer o texto, né, os apóstolos perguntam entre eles, quem é este? No momento que eu li aquilo, que meus olhos fixaram em quem é este, eu me lembro que meu coração se quebrantou. E daquele momento em diante que eu de alguma maneira tentei continuar a conhecer o Senhor. Só que essa vinda para o Brasil só fortaleceu esse laço que eu tenho com o Senhor hoje, porque aqui eu conheci a minha esposa, que é um presente do Senhor na minha vida, e a gente tentou e está tentando caminhar junto nessa perspectiva de servir ao Senhor, de seguir ao Senhor. Mas a minha conversão principalmente estava no meu país ainda. Foi no Chile. Uhum. E o senhor, seu Gaspar? Bom, a minha também, graças a Deus, foi em Angola, não é? Mas desde lá eu sempre acompanhava assim o Brasil, sempre ouvia muitas pregações assim brasileiras. Paulo Júnior, não é? Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, são assim as três grandes referências que Não eu foi tenho. ser outro, né? Exatamente, que eu ouço, eu mais consumo, né? São assim as mensagens deles. E também pelos gostos que eu tenho assim das músicas do Fernandinho. Não é? Quanto assim de relação assim a questão da minha conversão, tocando propriamente nesse ponto, eu desde pequeno sempre já fui à igreja, né? Amém. Desde pequeno sempre a minha mãe sempre nos incentivava a buscar ao Senhor, até inclusive tínhamos sempre cultos domésticos em casa. Que bênção. Mas só que houve um dia, eu tenho um amigo muito próximo, até hoje ele é próximo a mim, mas ele está em Angola. Ele sempre era escalado para pregar na igreja, de lá onde a gente veio, já desde pequeno. Então sempre dizia, não, um dia eu quero ser como ele. Um dia eu quero ser com ele. Então comecei a me aproximar mais a ele, conhecendo mais. E ele tinha uma disciplina de leitura da Bíblia Sagrada que aquilo aí me cativava também conhecer melhor a Bíblia. Não só ir para a igreja, frequentar os cultos dominicais, né? E também conhecendo melhor. E ali fui mergulhando no livro de João, fui estudando o livro de João, conhecendo mais. E aí fui conhecendo esse grande amor de Deus, não é? Para com a minha vida, entendendo quem realmente esse Deus é. Então, por que eu pergunto isso? Né? Então, ambos de vocês tiveram experiências anteriores, né, com o cristianismo dentro do país respectivo de cada um. Então, vocês chegaram aqui e tiveram uma realidade com a igreja daqui. Então, diante disso, eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês acham que tem de maior diferença nas maiores forças e fraquezas da nossa igreja aqui em contexto talvez de Rio Grande do Sul, de Brasil, em relação ao país de cada um de vocês. Começar pelo irmão Gaspar. Bom, essa é uma pergunta meio polêmica, né? Aí que é bom. E aqui, para se responder, requer muita prudência, para não criar assim um grande alvoroço no podcast aí por depois não sermos sancionados, né? Isso não é vamos lá. Pelos 6 anos que eu estou aqui no Brasil, eu tenho 2 visões a respeito da igreja brasileira, não é? A primeira vai consistindo numa onde eu fiz muito tempo para lá. A princípio, a visão que eu tinha, você via assim pessoas que iam para a igreja, não sabiam o que realmente iam lá fazer, não é? Iam assim, mas não sabiam o que realmente lá fazer. Hoje você notava que não, aceitou Jesus, amanhã
se afastou da igreja, depois não, voltou de novo a aceitar Jesus novamente, e assim sucessivamente. Aí, então você se questiona, o que está faltando realmente? É. Ali você sente a necessidade de um verdadeiro discipulado. Esse aqui é um pouquinho da crítica que eu faço da igreja brasileira. Eu acho que a igreja brasileira atualmente deixou de lado de priorizar o verdadeiro discipulado. Não é? O que Cristo deixa para a sua igreja não é que eles façam membro, mas sim que eles Sejam façam discípulos. discípulos. Ide Exatamente. por todo mundo, batizar em nome do Pai, não é? E de fazer discípulos. São duas recomendações que nós encontramos em Marcos e também que em Mateus, no capítulo número 28. Então, é muito nessa perspectiva aqui. Por que eu falo isso? Da realidade de onde eu venho, no caso assim de Angola, ou se tu és crente ou cristão, tu tem que saber se posicionar como cristão. Ou se tu és igrejado, também tem que saber se posicionar como igrejado. Ou se tu não és cristão, nem igrejado, então se posiciona também desse jeito. Não é? Porque tu és visto como uma pessoa que é espelho, não é? Na questão daquilo que Jesus fala, que vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E se nós somos verdadeiramente nascidos de Deus, crente em Cristo Jesus, então devemos aprender a ter um posicionamento, que verdadeiramente as pessoas olham para nós e falam, não, essa aqui é diferente. Essa aqui é nascido de Deus e essa aqui é cristã. Muito importante. Gonçalo? Então, eu concordo plenamente com o que o irmão falou. Eu tenho 6 meses a menos que ele aqui no Brasil, né? E como você sabe, né? Eu e a minha esposa vem de outra denominação. A gente vem de uma igreja pentecostal. E muitas vezes me entristeceu o fato de ver que realmente dentro dessas igrejas se dá muito ênfase à quantia de pessoas que estão lá dentro, à quantia de membros, mas não realmente a apresentar para as pessoas o verdadeiro evangelho. Muitas vezes eu enxergo a igreja brasileira com esse problema muito grande, um problema importante demais, que precisa ser resolvido, onde as igrejas têm se preocupado muito em fazer do evangelho talvez um negócio, infelizmente, fazer um negócio, um trabalho particular para que eles possam crescer em número, quantia de membros, para que possa evoluir financeiramente, onde eu não concordo de maneira nenhuma com isso. Também concordo no ponto onde nosso irmão fala de fazer um discipulado genuíno. Muitas vezes aconteceu conosco de ver uma igreja cheia, onde realmente a conversão dos nossos irmãos não era genuína, onde não há cristãos verdadeiros. E para isso, para que a igreja realmente tenha uma transformação, a pregação bíblica do evangelho teria que estar acima de tudo, onde pastores têm que ser capacitados, logicamente, e em primeiro lugar ser chamados por Deus para que eles possam exercer o pastorado, porque precisamos na igreja brasileira de pastores genuínos, de homens que sejam convocados por Deus para essa missão. Eu digo com todo respeito, sem querer apontar ninguém aqui. Eu tenho muito respeito a esse tipo de serviço que o pastor oferece. Mas eu vejo que na igreja brasileira, qualquer pessoa que tem um destaque a mais, que tem uma capacidade de oratória melhor que alguém, já é colocado acima de um púlpito, talvez já é colocado à frente de uma igreja, onde plenamente eu penso que não é a melhor direção. Então, na minha perspectiva, a igreja brasileira precisa de homens capacitados para saber guiar e direcionar a igreja de uma maneira sadia, de uma maneira saudável, onde o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas da salvação, esteja acima de tudo. Acima de tudo. Vamos passar agora por uma discussão teológica de conceitos bíblicos relacionados a estrangeiros. Eu separei aqui o versículo de 1 Crônicas 29:15. Vou ler na NVT. Diz o seguinte: somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido sem deixar vestígio. Então nós temos aqui o escritor tratando o cristão como um estrangeiro nessa terra. A nossa pátria, ela não está aqui, está nos céus. Nós temos essa perspectiva, então, de viver na Terra como estrangeiros.
E vocês, como literais estrangeiros, vocês são literalmente estrangeiros, Literalmente. né? Não é uma analogia. Não é uma analogia. Certo. Não, só Como vocês encaram essa realidade de que somos estrangeiros na Terra, rumo à pátria celestial? O que isso diz a vocês? Eu digo assim, né? Como o irmão falou, literalmente a gente é estrangeiro no Brasil, né? E nesse ponto de vista, eu penso que não é o lugar, que não é o país, que não é a nação que vai fazer com que você se adeque ou tenha uma adaptação maior. O simples fato de cada um de nós ser chamado por Deus para sermos primeiramente filhos e para sermos servos faz com que a nossa vida, embora sendo estrangeiro, possa ser sempre olhando para o alvo. O alvo não vai ser o Brasil, não vai ser Angola, o Chile, ou outro país. O nosso alvo, que cada um de nós que está nessa sala, é olhar para a Nova Jerusalém. Esse é o alvo de cada um de nós. Então, na minha perspectiva, quando eu vim para o Brasil, e eu falei para o Senhor Jesus que eu queria servir a Ele, na minha caminhada tem tido momentos difíceis. Mas um dia o Senhor colocou uma mensagem que eu estava no trabalho, e Ele me falou assim, que era para eu entender que a minha vida não dependia daquilo que eu poderia fazer, senão dele. Assim como o profeta Isaías diz, né? No capítulo 55, no versículo 8, o Senhor diz, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. No momento que eu entendo isso, meu coração descansa. Porque eu penso, eu poderia estar no Chile, poderia estar na Argentina talvez, mas o Senhor me tem aqui. E eu posso descansar naquilo, crendo e enxergando que o Senhor realmente sabe o que faz. E que o Senhor tem dado descanso à minha alma, entendendo isso. Que Ele continua no controle da minha vida. Que Ele tem me direcionado conforme o seu querer e a sua vontade, logicamente. E nós temos no Farol, né, nosso grupo cristão universitário, que onde Deus nos coloca é o nosso campo missionário. Então, se Deus nos colocou aqui, então Ele tem um propósito. Com certeza. Para isso. Então, a mesma perspectiva para você, irmão, qual é a perspectiva de um estrangeiro recebendo essa verdade bíblica de que somos estrangeiros na Terra? Bom, a princípio temos que entender a questão da terminologia de estrangeiro, dividi-los da seguinte maneira. Existe uma pessoa, ou seja, existe estrangeiro dentro da sua própria pátria. Por exemplo, um brasileiro ele pode ser um estrangeiro dentro do Brasil. A princípio que o Brasil é um país muito pluricultural, não é? Brasil, o Brasil da Bahia é diferente do Brasil do Rio Grande do Sul. O Brasil de São Paulo é diferente do Rio de Janeiro, não é? Então, você consegue já notar essa diferença. Aspecto cultural, linguístico, tudo isso aqui. Então, essa maneira também podemos olhar da perspectiva teológica e bíblica também do mesmo jeito, né? Nós, como sendo cristão, não é nascido regenerado por Cristo Jesus, uma vez que nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, nós somos já não mais cidadão do reino terrestre, mas sim do reino celestial, não é? Porque fomos regenerados, transformados, não é? Pelo Senhor Jesus Cristo. Então, trazer uma outra analogia para nós conseguir compreender bem. Imagine um certo diplomata que foi enviado a um determinado país. Quando ele vai, esse diplomata foi enviado para o Chile, ou África do Sul, ou Angola, a missão dele é cumprir, ou seja, representar diplomaticamente o seu país naquele território. Por isso que ele é gozado da imunidade diplomática, fazendo isso. Nada ele deve fazer para o seu próprio interesse. Assim também o cristão. O cristão, uma vez que nós somos crentes, nós não temos interesse nosso. Não é? A não ser que nós tratamos, a não ser que esse interesse esteja voltado para Cristo. Paulo deixa isso muito claro no livro de Filipenses, não é isso? Que capítulo 1, lá nos versículos do número 15, que alguns buscam esse interesse de si mesmos, outros por falácias, mas nós devemos prestar nosso interesse na pessoa de Cristo, não é? É, ao mesmo tempo, uma grande alegria, mas também uma grande responsabilidade. Exatamente. Certo. Então, eu trouxe mais 2 versículos, sendo o primeiro Êxodo 23, 9, que diz o seguinte: também não oprimirás o estrangeiro,
pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. E nós temos também Salmos 146:9, que diz o seguinte: o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transforma o caminho dos ímpios. Então, nesses versículos, nós temos a expressão de Deus tendo um cuidado especial com estrangeiros, né? O que vocês acham desse cuidado específico a esse grupo do qual vocês fazem parte? Todos nós fizemos parte desse grupo. Mas eu acho que a pergunta, como ele falou, é direcionada para quem realmente é estrangeiro, para quem vem de outra nação, né? Exatamente. Então, se eu falar que em algum momento o Senhor me deixou faltar de alguma coisa, em todo sentido, eu estaria mentindo. Porque eu me lembro, quando eu cheguei aqui, talvez com o irmão, aconteceu da mesma maneira. O fato de eu vir de outro país, de outra cultura, com outra linguagem, com outro idioma, faz com que o estrangeiro realmente se sinta estrangeiro. Que tu saiba que tu não está mais na tua nação, que tu não está mais no teu território, por dizer de alguma maneira, né? Mas, na soberania de Deus, ele faz tudo de uma maneira tão perfeita, tão cuidadosa, que tu começa a enxergar, tu começa a presenciar a mão dele em tudo que tu faz. Eu me lembro, quando eu cheguei aqui, um certo dia, um amigo me falou, o nome dele é Antônio, e ele me disse assim: tu não quer ficar aqui? Me olhou assim nos olhos: tu não quer ficar aqui? E no momento que eu olhei para ele, como se fosse o mesmo Deus falando para mim: tu não quer ficar aqui? Foi aí que eu realmente resolvi ficar. E após disso, parece que eu vi a mão de Deus abrindo uma porta, abrindo outra, de uma maneira que é surpreendente, de uma maneira que tu diz: se não fosse de Deus, se não fosse a mão soberana do Senhor, nada disso teria como acontecer. E é por isso que hoje a minha vida, junto com a vida da minha esposa, é testemunho vivo daquilo, de como o Senhor tem trabalhado nesse tempo, como Ele tem nos direcionado de uma maneira perfeita, embora há momentos difíceis, claro, momentos de luta, lógico, mas em tudo a mão do Senhor tem direcionado a minha vida até o ponto que eu diga: se não fosse a mão de Deus, se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido chegar até aqui. Nessas palavras eu posso resumir: se não fosse a mão de Deus na minha vida, hoje eu não estaria aqui com vocês. Eu não quero, de alguma maneira, monopolizar o tempo. Deus se me perdoe, sabe? Mas o Senhor seja louvado por isso. Eu agradeço ao Senhor por hoje ser quem eu sou. Porque se não fosse Ele, certamente eu estaria perdido. Pois é, né? Há um fato que quase todo estrangeiro passa ao sair do seu local, que vem sempre em mente: não, como é que será a minha vida naquele lugar? Não é? A questão sempre é que vem isso: como é que eu vou me manter naquele sítio? Exatamente. Não é? Como? Ali vamos nos remetendo, se nós entendemos isso aí que o irmão Gonzalo disse, né? A soberania de Deus. Nós entendemos que Deus é realmente o nosso Pai, Ele que cuida de nós, nós descansamos nele. Então, não existirá assim nenhuma preocupação, não é? Vou tentando também trazendo isso aqui uma coisa que eu passei, um negócio assim muito recente. No final do ano passado, eu passei por um momento muito difícil, não é? E uma das coisas que todo estrangeiro nunca um dia esperaria é receber o conhecimento da partida do seu um ente querido. Verdade. Esse aqui foi um momento muito difícil para mim. Na altura eu estava na Bahia. Foi uma fase muito difícil. Graças a Deus, os irmãos de lá me acolheram, me receberam, visitaram-me assim mesmo constantemente, todos os dias estavam comigo para me abraçar, não é? E ali eu naquele exato momento, eu sentindo a mão soberana de Deus. E quando eu saí de lá e também vim para aqui, também eu sinto isso, né? Essa soberania, esse cuidado de Deus. Cuidado de não é? Deus. E se nós entendermos o que realmente a palavra de Deus, ela é viva e eficaz na nossa vida, não é? Entenderemos quão maravilhoso é esse Deus. Amém. Isso que vocês falaram tem muito a ver com o que nós vamos ver em seguida. Separei um versículo de Salmo 39:12, que diz o seguinte: ouve, Senhor, a minha oração e atende a minha súplica.
Não ignores minhas lágrimas, porquanto perante ti sou um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Então é muito curioso, né? Os salmos, eles trazem fortes expressões sentimentais, no qual o salmista, ele realmente derrama o seu coração diante do Senhor para expressar toda a sua angústia, toda a sua dor. E Davi aqui, ele está realmente fazendo um forte lamento, né? Ele se coloca diante de Deus, né, diante desse lamento, né, como um estrangeiro. Então, aqui está pressupondo que o estrangeiro tem um nível de lamentação. A experiência do estrangeiro também envolve certa dor, certo lamento. Então, como é que vocês encaram essa perspectiva do salmista, usando dessa figura do estrangeiro para derramar o seu coração diante de Deus? Que pergunta interessante, né? Como é que eu olho nessa perspectiva aqui do salmista? Eu entendo que Davi se encontrava em um momento muito angustiado, não é? Que a única pessoa que ele poderia buscar a sua força aí seria Deus, entregando a questão da sua própria súplica. E quando se é estrangeiro também, em determinado, de um momento tão difícil, complicado que a pessoa passa, não é? Então chega esse momento aqui tão angustiado, tão angustiante de dor, que ele tem que perceber que precisa realmente de Deus. Por isso que eu falo, eu vou sempre repetir, ser estrangeiro sem Deus na vida, ou seja, ser estrangeiro sem Cristo, sem ter Cristo como Senhor, nosso Senhor Salvador, as coisas tornam-se mais complicadas. Melhor ter Ele. Por quê? Porque existem certas coisas que nós vamos passar enquanto estrangeiro, saberemos vencer com Ele, né? Porque Ele é o dono de tudo, da nossa vida. Eu respondo essa questão, né? O próprio Senhor Jesus adverte cada um de nós. No livro de João, no capítulo 16, versículo 33, ele diz que nós passaríamos, todo cristão passaria por aflição, que nós iríamos sofrer, literalmente. Ele, em momento nenhum, ele disse que para nós, no momento que se tornar cristão, ia ser um mar de rosas, que ia ser tudo calmo. Não, ele disse que passaríamos por adversidades. Mas eu leio aqui o Salmos 37:5, que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu, na perspectiva do estrangeiro, assim como o rei Davi no salmo que o irmão Antônio acabou de falar para nós, há momentos difíceis. Logicamente que há. Assim como o irmão aqui relatou, eu tive uma ligação certo dia, onde me comunicaram o falecimento de uma pessoa querida. E na hora, o pensamento de desistir, de mandar tudo embora, para voltar para o Chile, no meu caso, foi iminente. Porém, Senhor, é a tua vontade? O Senhor quer que eu faça isso? O cristão verdadeiro realmente vai levar a dor do seu coração diante do Senhor, para aquilo que o Senhor quer. Eu penso assim, e vocês vão concordar naquilo que eu vou falar. Seja alegria, seja tristeza, seja problema, ou seja muita felicidade, o Senhor continua no controle de tudo, porque Ele é soberano. A gente, como ser humano, como homem de carne e osso, muitas vezes tenta ter o controle na nossa mão. Aquilo que nós conseguimos fazer é a nossa segurança. Se eu tenho salário na conta, eu estou tranquilo. Se eu tenho um emprego, eu estou tranquilo. Se eu tenho, claro, num exemplo mais forte, por dizer assim, se eu tenho alimento em casa, eu estou seguro. Mas como que nós, como cristãos, embora seres humanos, reagimos diante daquilo no momento que talvez está faltando um salário, que talvez está faltando um emprego, que talvez está faltando gasolina para o carro, para a moto? É ali que o cristão genuíno faz o seguinte: Senhor, a minha vida é tua, eu dependo de ti, me ajuda a olhar para ti em todo aspecto, não só no momento da alegria, né? Eu escutava muito um exemplo: eu gostaria de ser tanto como Jó, eu queria ser como Jó, a fé de Jó. Tudo bem, mas no momento que a mão aperta, no momento que as coisas começam a ficar complicadas, ninguém quer ser Jó. Mas aí o Senhor continua ali, o Senhor nos convida mais uma vez a olhar para Ele, a confiar nele, porque assim como o irmão falou, Ele continua no controle e no comando de absolutamente tudo. É nós que, na nossa limitação, acreditamos que temos alguma responsabilidade naquilo, mas o Senhor nos convida
confia em mim. E eu tenho tentado levar para a minha vida isso, confiar plenamente no Senhor. Uhum. Embora eu sou franco, sou sincero para você, há momentos que parece que a nossa fé fraqueja demais. Exato. A nossa fé é inestável. E essa fé que nós dissemos ser inabalável, ela fica muitas vezes a gente fica duvidando, a gente fica se perguntando e tentando questionar aquele que criou todas essas coisas, que na sua soberania é perfeita. Eu não sou, ele é. É. Isso aí é passar pelos sofrimentos de Jó. Realmente, nosso pastor, ele tem uma colocação que ele coloca, né, Uhum. frequentemente, a questão de que o deserto é a escola do Senhor. Exatamente. Então, a gente ter esse caráter amoldado. Como eu escutei uma pregação do Hernando Dias Lopes uma vez, né? Ele disse: o Senhor te leva para o deserto, para quê? Para tonificar as musculaturas da tua alma e para tu, no sentido, para nós que estamos ouvindo ele, obedecer ao Senhor e confiar no Senhor plenamente. Então, diante da adversidade, é o Senhor que está tonificando as musculaturas da tua alma. E mais uma vez eu ocupo a mesma frase, te convidando, confia em mim. Eu estou no controle, eu cuido de ti. É maravilhoso o agir de Deus diante de seres miseráveis que nós somos, de seres pecadores que não merecíamos o amor dele de maneira nenhuma. Mas, na sua soberania, na sua graça, ele nos escolheu para sermos filhos e sermos servos. E louvado seja o nome dele por isso. Amém. Então, entra nessa questão da perspectiva do estrangeiro como alguém que, no tempo bíblico, era retratado como alguém que tinha uma certa, como é que posso dizer, vulnerabilidade, Uhum. né? E isso aparentemente perdura, tanto pelas questões que vocês já colocaram, questão de família, etc. Temos o texto de Hebreus 11:13, que após algum discorrimento, teve ali, a palavra é feia. Apaga isso. Que após discorrer sobre os heróis da fé, ele diz, todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido, contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, nós vivemos, né, nós vemos muitas diferenças culturais entre os países, né? E esses choques entre as culturas, eles podem vir a causar um certo conflito interno, até mesmo externo. Tem situações que podem ocorrer diante desses conflitos. E muitos textos também falam, nós vimos alguns, sobre a peregrinação do crente na terra, que leva a crer que é uma perspectiva importante a se considerar na nossa caminhada cristã, né? Então, diante disso, vocês têm alguma situação que vocês passaram, algum conflito que vocês passam, que pode ser comparado pragmaticamente, em termos empíricos, assim mesmo, de experiência, pode comparar a sua experiência de estrangeiros à nossa peregrinação rumo à Terra Celestial? Eu creio que, de alguma maneira, dá para exemplificar, sim. Porque o fato da gente vir de outro país, né, de outra nação, faz com que tu enxergues a realidade como um todo. Em que sentido? Eu sou estrangeiro, eu hoje habito no Brasil. E o Brasil traz alguns desafios para mim, culturalmente, idiomaticamente, e muitas vezes nós, ou eu como estrangeiro, me limito a certas coisas por medo de fazer alguma coisa errada. Nesse sentido, nesse aspecto, embora muitas vezes se torna uma barreira muito grande o simples fato de falar outro idioma, de tentar se expressar da melhor maneira para ser compreendido, faz com que tu se limite, com que eu tenha me limitado algumas vezes a fazer alguma determinada atividade, ou porque o fato de tu ser estrangeiro, tu fica com esse medo. Por exemplo, eu me lembro um exemplo muito claro, quando eu fui renovar o meu visto, eu fui renovar, eu falava para minha esposa, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eles vão me deixar por eu ser chileno? Mas aí mais uma vez voltamos ao mesmo assunto.
a soberania de Deus na minha vida faz com que eu aprenda a cada dia mais descansar nele. Nós somos peregrinos, como bem falado, estrangeiros nessa terra, seja qual for, e temos que descansar naquilo, que essa terra, seja qual for a nacionalidade, o país, a região, não vai ser a última. Não é a última, de maneira nenhuma, só é passageira. Desculpando a redundância da palavra, né? Mas sim, algumas vezes traz alguma limitação para o estrangeiro. Eu posso, logicamente, né, falar na minha experiência, na minha perspectiva. Não sei se o irmão tem algo para falar. Não, é nisso, né? Complementando, eu concordo plenamente aqui com o irmão que está dizendo, né? Na qualidade de tu sendo sempre estrangeiro, Uhum. existirão sempre coisas que você vai sentir sempre limitado de poder fazer, Sim, com certeza. não é? Você vai sentindo que não, até aqui você não pode fazer, porque tu não estás no teu local de origem, não é? E por outras, eu sempre tenho dito de uma questão, ou seja, eu enquanto sendo um estrangeiro aqui em Santa Maria, angolano, eu estou representando Angola, não é? Eu estou representando Angola. O Gonzalo, enquanto um estrangeiro aqui em Santa Maria, está representando o Chile, não é? Se o Antônio aqui, o nosso É de São Chico, entrevistador, né? São Chico, São chiquenses. são chiquenses. O termo se, correto é assim, sim. Se um dia ele for para um local fora do Brasil, ele estará representando o Brasil, não é? E existirão certas coisas que ele terá muito cuidado para fazer. Muito demais. Muito Uhum. cuidado. Assim também é o cristão, não é? No local onde ele se encontra, ele está representando a Cristo. Por isso é que nós vamos na Bíblia Sagrada, vamos encontrar inúmeros textos se referindo à questão de estrangeiro. Um dos exemplos muito clássicos, eu gosto muito da história, a história de José, Uhum. não é? Que ele foi vendido pelos seus irmãos e ele foi parando pelo Egito, foi parar na casa de Potifar. Então a mulher de Potifar queria se deitando com ele, mas ele se negou. Não é isso? Porque ele queria honrar o seu Deus. Então, ou seja, queriam lhe submetendo a uma coisa que feria a respeito dos seus princípios, não é? E vamos encontrar também no Novo Testamento muitos aspectos. E um dos aspectos muito interessantes é o debate que Paulo até ele traz, não é? Eu acredito que em Colossenses 3:11, essa história, ou 4:11, que quando Paulo, onde ele fala que onde não há cita nem bárbaro, mas Cristo é todos em todos, acredito eu que possivelmente uma das grandes barreiras que se tinha na igreja de Colosso, que os irmãos ali eles encontravam, era respeito cultural e também a respeito de nacionalidade. Então Paulo queria fazer compreendendo aos irmãos que se uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, a respeito da nacionalidade não deve ser um problema entre os irmãos. Exatamente. Então, devia ser um assunto muito bem resolvido. Ou seja, que nós teríamos que nos tratar como irmãos em si. E, por outra, se eu menosprezo o meu irmão Gonzalo pelo fato dele ser chileno, ou eu menosprezo o meu irmão Antônio pelo fato dele ser brasileiro, eu estou pecando contra Deus. Por que eu estou pecando contra Deus? A Bíblia fala que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É exatamente isso, né? Quando o cristão, seja brasileiro, seja de outra nação, entender que a nossa pátria não é determinada por fronteiras, por linguagem, por idioma, senão que a nossa pátria é a nova Jerusalém, nossa pátria celeste. Eu creio que esse tipo de barreiras que a gente está conversando aqui vão ser derrubadas. E realmente teremos um corpo, Exatamente. um corpo funcional nesse sentido. Judeu e gentil. Exatamente. Porque talvez esse tipo de barreiras hoje na igreja cristã brasileira é determinada, né? E nós precisamos derrubar essa barreira. Precisamos realmente ser um corpo unido, como um todo. O corpo de Cristo mesmo. Muito interessante. Realmente, nós, como embaixadores do reino, temos diretrizes muito claras do nosso reino. Mas que bom que nós não precisamos nos preocupar com a renovação do Cristo do céu. Amém. É verdade. Então, por um assunto que a gente tratou levemente, superficialmente, no começo, mas nós temos o exemplo da mulher de Ló. Vocês lembram da história? Claro. Olhou para trás,
virou Uma estátua de sal. de sal. Nós temos o exemplo do povo egito, do povo Hebreu. judeu, né, povo de Israel, que saiu do cativeiro do Egito e ficava sempre remoendo a questão do passado, né, no Egito. E nós temos esse versículo de Eclesiastes 7:10, que diz o seguinte: jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Diante dessas afirmações, desses exemplos, como vocês fazem para lutar contra esse sentimento de nostalgia que vocês sentem? Basicamente, na minha vida, na vida da minha esposa, hoje, graças ao nosso bom Deus, é olhar para Ele. A gente sabe, né, que de maneira nenhuma a gente vai conseguir mexer no passado, né? Os erros, infelizmente, fazem parte. Aquilo que a gente não fez certo, já não conseguimos, de alguma maneira, remediar os fatos. Mas o fato de descansar no Senhor, de saber que a soberania dele e o amor e o cuidado dele está na nossa vida, faz com que nós entendamos que a nossa vida, a direção da nossa vida está no controle dele. Então, como que nós tomamos posse desse direcionamento divino, por dizer de alguma maneira, obedecendo a ele, obedecendo aquilo que ele quer. Ele nos manda obedecer e não questionar, a não perguntar o porquê, senão obedecer a ele em todo momento. Agora, claro, né? Haverá momentos de questionamento, lógico, haverá momentos que vamos querer desistir, seja no Brasil, voltamos para o assunto de novo, seja num outro estado, fora do Brasil, o cristão que realmente quer agradar o seu Deus e quer obedecer o Senhor, não, eu creio que não irá ter um tipo de conflito, não irá ter um conflito interno em saber que problemas virão, né? Que lutas virão, que dificuldades, sem importar o grau da dificuldade, irão vir. Mas eu creio que o conselho que eu poderia dar, né, quem estiver nos assistindo, é entrega teu caminho ao Senhor, que quem vai cuidar da tua vida será Ele. Gaspar? Respondendo, eu diria também que é mais ou menos isso, né? Nós entendemos que se nós perceber que Deus é soberano e Ele está no controle de tudo, o que nós apenas devemos fazer é confiar nele e descansar nele, não é? Acredito que tudo vai correndo bem. O correr bem, isso não significa que não vai ter momento difícil. Que não haverá problema. Que não vai exatamente. Que não vai se ter momento difícil. Não vai se ter momentos de nós querer desistir, não é? Independentemente disso, mesmo assim, nós queremos ainda continuar. Um exemplo muito típico que eu poderia trazer bíblico é a respeito da mulher de Jó. Não é? Ela falou para o Jó que pudesse amaldiçoar o seu Deus. Será que ela abandonou Jó? Possivelmente não. Acredito que não, que ela sempre continuou sempre com Jó, naquele momento tão difícil, não é? Porque aquilo foi uma situação, um momento de dor que ela estava passando, não é? Que lhe levou a questionar a respeito de Deus que ela servia. Então, todo estrangeiro também passa-se por essa fase, não é? Pode ser um estrangeiro no sentido literal, transnacional, ou como nacionalmente, não é? Se referindo, não é? Então ele vai passando por esse momento, mas o que ele tem que entender é que a esperança dele e a solução dos seus problemas está em Deus. Sem dúvida, né? O Senhor nos convida, né? Mais uma vez, eu gosto muito de falar isso. O Senhor a cada dia nos convida a confiar nele, né? Aqui o profeta Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, ele fala para o povo de Israel, né? O Senhor fala através do profeta Isaías, diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu digo o seguinte, irmãos. Quando nós realmente temos o pleno entendimento de quem cuida de nós, não é
o nosso pai, Uhum. digo pai de carne e osso nesse sentido, É. não é nossa mãe, não é um irmão, não é um amigo, não é um emprego, senão que é o grande eu sou, aquele que fez os céus e a terra. Ele que cuida de nós, ele que direciona a nossa vida, ele que nos sustenta a cada dia. No momento que nós descansarmos naquilo, que realmente nos entendermos, somos filhos do Altíssimo, daquele que fez todas essas coisas, o nosso coração realmente terá prazer em descansar no Senhor. Por quê? Porque Ele nos sustenta, como disse o profeta Isaías, com a sua destra fiel. Ele nos direciona conforme Ele quer, e Ele nos faz descansar como Ele quer. Amém. Então, para encerrar essa discussão, como é que vocês, quais conselhos vocês dariam para os cristãos que estão na posição de estrangeiros? Cristãos que estão em missões, cristãos que estão afastados das suas pátrias de nascença terrena, para emprego, estudo, seja o que for. Quais seriam os conselhos que vocês dariam para Eu creio esses que, em breves homens? palavras, seria entregar o coração plenamente ao Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, que o demais Ele fará. Descansar no Senhor. O único conselho é esse, né? É entregar o caminho no Senhor, é entender que Deus é soberano, é entender que Deus cuida de nós, é entender que Deus está acima de tudo, não é? É que Ele vai prover todas as coisas que nós necessitamos. Amém, amém. Foi, então, um grande prazer, uma grande alegria recebê-los aqui neste episódio, aprender um pouco da realidade de vocês. Acredito que todo mundo que tomar parte nisso vai ter um desenvolvimento maravilhoso na sua caminhada. Então, considerações finais, querido Gaspar? Bom, Palavras finais. queria agradecer por estar aqui com vocês, não é? Espero que os irmãos acompanhem esse podcast e Deus abençoe. Amém. Que o Senhor seja louvado, né? Esse trabalho que está sendo feito na nossa igreja, realmente que venha fazer o reino do Senhor crescer e avançar. Precisamos de uma teologia sadia hoje. A igreja brasileira precisa disso. E esse trabalho certamente contribui para isso. Então, cada uma das pessoas que estiver assistindo esse podcast seja edificada pelo Senhor e abençoada grandemente. Amém. Certamente vão. Então, nós ficamos por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar. Acompanhe nossos trabalhos nas mídias. Curte, comente, mande para um seu amigo que você acha que vai se edificar com este conteúdo. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. E o telefone desligou e apagou, viu? Apagou.